Mais de 2.000 pessoas foram às ruas de Porto Velho em manifestação contra a reforma da Previdência. A paralisação nacional contra a PEC 287 foi tranquila em Rondônia. Na capital, a concentração foi na Praça da Estrada de Ferro Madeira Mamoré e estima-se que mais de 2.000 pessoas tenham ido às ruas. Em Porto Velho, os manifestantes seguiram por parte da Avenida 7 de Setembro. Na educação, por exemplo, estima-se que 80% das escolas tenham parado suas atividades em todo o estado. O nosso foco é contra a reforma da Previdência, contra essa retirada de direito e o nosso percentual mais ou menos deve ser mais de 30.000 servidores parados no estado inteiro. Segundo o Sindicato dos Urbanitários de Rondônia, o Sindu, 70% dos trabalhadores da categoria aderiram ao movimento contra a reforma da Previdência. E nós resolvemos aderir por quê? Porque nós somos contra a reforma da Previdência. Porque a gente observa que essa reforma é um massacre para a classe trabalhadora. São direitos conquistados que agora estão sendo ceifados por esse governo que está aí. A representante do Sindicato dos Trabalhadores de Rondônia, o Sintero, diz ainda que a reivindicação deve chegar à bancada federal na próxima semana. Nosso presidente está entrando em contato com todos os deputados federais. Nós queremos fazer uma reunião para conversar com esses deputados federais, pedir apoio de todos, independente de partido, independente de sigla. Nós precisamos barrar essa reforma da Previdência. A PEC 287 prevê a reforma total do sistema da Previdência Social. A medida do governo federal tem causado polêmica e levado manifestantes às ruas em todo o país. Se aprovada no Congresso, a aposentadoria passa a ser concedida a partir dos 65 anos, desde que tenha contribuído no mínimo 25 anos, podendo receber então cerca de 76% do seu salário de contribuição. Porém, se o trabalhador continuar contribuindo por mais 12 meses após completar os 65 anos de idade, terá um gradativo aumento no valor recebido, sendo 1% de acréscimo a cada 12 meses. A população está pensando que é só funcionário público, que é só para o funcionário público. E não é para todo trabalhador brasileiro. Para todo trabalhador brasileiro. Quando a população, no modo geral, só vai se tocar, só vai cair na real quando ver, por que eu não posso aposentar? Aí sim, poxa, por que eu só posso aposentar aos 65 anos de idade? Ou seja, é complicado. É uma situação complicada. Primeiro, manifestação é um direito e até uma necessidade. É preciso o povo ir para a rua e a classe política e os três poderes. Não é só o poder legislativo, não. Não é só o executivo, não. O judiciário, da mesma forma, vê que o povo está insatisfeito. A situação hoje ela está difícil e se aponta para um caminho muito mais difícil ainda. Agora, e se não tiver a reforma da Previdência? Vai ficar pior. Vai ficar pior. É lógico que vai ficar pior. Essa tal reforma que está se anunciando, que é necessária e é fundamental, até porque a Previdência no país hoje, ela inviabilizou. Ela devia ser feita há 20 anos atrás. Não estou discutindo os moldes da reforma. Não estou discutindo o que devia mudar ou deixar de mudar. Não quero entrar nesse mérito, porque isso aí requer um longo estudo. Se o Poder Executivo estudou, apresentou e o povo não está satisfeito, imagina aqui em minutos, enfim, eu não sou a pessoa preparada para isso. Agora, é importante também que os movimentos sindicais e os movimentos todos esses que clamam não por essa mudança que está se apresentando, apresente outras sugestões também. É preciso que se apresente alternativas, porque do jeito que está, nós vamos ter gente se aposentando do jeito que está hoje e vai chegar lá, não vai ter dinheiro. Essa é a verdade. Então, a proposta que o governo apresenta está ruim? Eu concordo que está ruim. Até porque só está tirando de quem menos tem. Essa é a verdade. Agora, é preciso se apresentar também alternativas para isso. A Câmara dos Deputados e o Senado, o Congresso Nacional, eles estão acuados. E eu já disse aqui há mais de mês,
nós vamos ter de novo uma reforma chinfrim, uma reforma meia boca, meia sola, que não vai resolver absolutamente nada. E de novo, nós vamos continuar nos enganando. Daqui a 5 anos, nós vamos ter outra crise, daqui a 10 anos nós vamos ter outra crise, até a gente chegar num momento em que o país não terá mais solução. Eu já acho que o Brasil tinha que se refundar, se reinventar, porque reforma da Previdência, reforma da economia, reforma trabalhista, reforma política, vai ser tudo reforminhas. E o país, do jeito que está, precisava de um choque de 1 milhão de voos. E, lamentavelmente, não vai ser possível. A verdade é a seguinte: todo mundo acha que tem que ter reforma. Só não pode mexer comigo. Cada um não pode mexer comigo, com a nossa categoria. Com os outros pode, com a gente não pode. Quer dizer, ninguém quer abrir mão de nada. Ou esse país é reinventado, é refundado, ou nós vamos continuar nos enganando por muito tempo. Lamentavelmente. Meire. Olha, Everton, e a exemplo do que você bem disse, não precisa só ficar nas discussões, as pessoas indo para a rua, mas sim encaminhar sugestões, encaminhar ideias, encaminhar projetos. E é justamente com essa pressão de votar a reforma da Previdência que ainda nesse primeiro semestre acadêmicos e a comunidade estão abrindo canais de debates para esclarecer os prejuízos e também os benefícios dessa proposta. Gerando dúvidas e controvérsias sobre seus pontos, a reforma da Previdência é o tema mais debatido do país. No auditório da UNIR, a comunidade foi convidada para debater os pontos mais importantes dessa proposta. Hoje em dia nós temos uma grande desinformação do que vem a ser essa proposta, né, da reforma da Previdência. Então a nossa ideia aqui é tentar esclarecer um pouquinho mais, né, tanto para a comunidade interna da UNIR, como também para a sociedade, como que se processa essa reforma, ou seja, o que vai mudar na vida das pessoas. É importante as pessoas saberem como que vai ficar a Previdência para poder também fazer um planejamento de vida. O debate considerou o aumento da idade e os efeitos de longo prazo maléficos à população. E lançou um olhar sobre as mulheres e os trabalhadores rurais. Caso seja aprovada, a reforma da Previdência deixa esses dois grupos sem expectativa de vida para que se aposentem com a integralidade do benefício. Olha, uma das alterações que vai existir é, por exemplo, o aumento da idade mínima para as mulheres se aposentar, ou seja, vai ser unificado. Tanto homens como mulheres vão se aposentar aos 65 anos. Né? Além disso, a aposentadoria ela não vai ser integral. Para a pessoa poder se aposentar com a aposentadoria integral, ela vai precisar trabalhar pelo menos 49 anos. Então isso vai aumentar muito o tempo da pessoa no mercado de trabalho. A discussão saiu da academia e ganhou as ruas. Lá encontramos Marisa Riso. Com 20 anos de sala de aula, se ela fizesse as contas, estaria a 5 de se aposentar no modelo antigo. Mas se a reforma passar... Eu me aposentaria, como eu comecei a trabalhar aos 27, eu me aposentaria aos 76 anos de idade, né, conforme a nova reforma. Então é uma coisa que a gente sabe que não vai funcionar. Hoje em dia os professores são quase todos doentes. Assim como Marisa, muitas professoras dão aula pela manhã, tarde e noite. Igual a muitas outras mulheres, a jornada profissional, mesmo que tome o dia inteiro, não é a única preocupação. Não é que ficou um pouco pior, ficou muito pior para a mulher. Primeiro porque ao igualar a mulher à idade do homem para se aposentar aos 65 anos, o governo ele tenta dar um tratamento igual para a mulher, que na prática não funciona, né? Porque a mulher muitas das vezes tem dupla, tripla e às vezes até 4 jornadas, além do trabalho da sua vida profissional, dentro de casa, na escola e por aí vai. A Previdência faz parte do tripé da Seguridade Social, que inclui saúde, previdência e assistência social. Direitos garantidos através da Constituição de 1988. Os últimos 10 anos foram de superávit na Previdência, que é avaliado pelo investimento nos programas da Seguridade Social, incluídos aposentadorias urbanas e rurais, benefícios sociais e despesas do Ministério da Saúde.
Segundo a Anfip, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a Previdência apresentou saldo positivo de 59,9 bilhões em 2006. Em 2007, esse superávit chegou a 72,6 bilhões e começou a cair a partir de 2008, tendo uma elevação a partir de 2010 até 2012, quando chegou a arrecadar 82,7 bilhões. A partir daí, teve uma singela queda. Em 2014, arrecadou 53,9 bilhões. No ano de 2015, apesar da diminuição da arrecadação, ainda houve o superávit de 24 bilhões. Olha, o principal ganho que tanto o governo como os empresários teriam ou podem ter, eventualmente, com essa reforma, é transferir os gastos, né, com a Previdência apenas para o trabalhador e para a trabalhadora brasileira, né? Que, na verdade, a Previdência ela não dá prejuízo, ela tem superávit. Nos sucessivos anos, nos últimos 10 anos, ela tem dado superávit que não justifica essa reforma. Luiz Fernando Novoa, chefe do Departamento de Ciências Sociais, defende a reforma da Previdência, mas não como está sendo proposta pelo governo, e explica que o déficit relatado pela União é fictício. Essa proposta de reforma tem que começar do zero e deve partir da própria sociedade. É evidente que é necessário reformá-la, mas a questão é qual reforma da Previdência nós precisamos. Certamente não é essa que simplesmente joga nas costas dos trabalhadores e dos mais pobres os custos de uma má administração, de uma arrecadação que foi desviada, ou seja, uma série de receitas da Previdência que tornam-a superavitária, mas que a partir do momento que o governo passa a sacar de forma deliberada, com a desvinculação das receitas da União, torna a Previdência deficitária de forma artificial. Então, o governo inventa um déficit para depois inventar uma reforma que desmantela a Previdência Social. Olha, perfeito. O que só me chama a atenção é que a gente não consegue confiar em ninguém quando eles trazem números pra gente. Difícil. O governo traz um número, entidades trazem outro número e você fica embasbacado. Não sabe exatamente em quem confiar. É difícil. Agora, do jeito que a coisa tá indo tudo mal. Tá tudo quebrado. Será que só a Previdência tá bem nesse país? Quer dizer, eu não sei. Agora, esses que hoje estão a clamar uma manutenção da situação do jeito que está, né? Nos dois governos anteriores estavam calados, estavam extremamente satisfeitos, achando que o país estava às mil maravilhas. E não estava. Estamos vendo hoje que o país afundou. O Temer, eu já disse aqui, antes dele assumir, que seria trocar 6 por meia dúzia. Não estou dizendo nada diferente. Nada diferente. Falei aqui, nesse jornal, lá no Papo de Redação. O Temer vai assumir e vai ser trocar 6 por meia dúzia. Bateu, valeu. Então eu estou aqui muito a cavaleiro para dizer o que eu estou dizendo. Agora, essa tragédia que nós estamos vivendo hoje, e não é só da Previdência, é em todos os setores, também não começou agora, não. Os que estão indo para a rua agora são os que não estavam indo para a rua nos últimos, sei lá, 12, 16 anos. Estavam em casa, porque estava do jeito que estava bom. Agora estão indo para a rua porque faz pouco mais de 6 meses que mudou o governo e mudou o jeito de governar. Quer dizer, o jeito de governar não mudou, continuou tudo mesma coisa. Então é o seguinte, lamentavelmente, o grosso da população, que não é governo e que não é sindicalista, são os trabalhadores em geral, esses é que estão passando dificuldade, esses é que estão sofrendo, e é desses que querem tirar o pouco que tem. Isso é lamentável, profundamente lamentável, de um país que, olha, que continua sendo injusto. Eu era pequenininho e eu já ouvia, o Brasil é um país injusto. Pois, olha, já se passaram quase 60 anos e o Brasil continua sendo esse país injusto. Olha, uma tristeza. Meire Santos. Mas até que se aprove ou não esse projeto, muita água vai rolar.
A gente vai parar agora de falar sobre esse assunto, mas durante todos os nossos telejornais a gente vai continuar acompanhando a votação ou não dessa PEC que tem causado tanto transtorno, muito debate. A gente vai continuar acompanhando, porque agora